Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre botânica. Meu nome é Camila Venturoli Vidal, sou estagiária do PIBID e estou no primeiro semestre de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa. Bem, hoje nós iremos falar sobre as adaptações das plantas a diferentes biomas. É um tema que ele vai estar bem mais relacionado com a ecologia, porém, por também estar relacionado com a botânica, eu achei importante colocar ele, tanto porque é um tema bastante frequente no Enem, e como o Enem está perto, a gente tem que focar no que mais vai cair. Bem, então espero que vocês gostem da aula, e qualquer coisa no final tem o meu e-mail para dúvidas. Enem 2016. A caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresentam plantas semelhantes às das regiões do deserto quente, tipo xerófitas com cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água. Gente, essa questão das xerófitas é algo muito recorrente no Enem, então acho bastante legal, antes de ir para a prova, vocês já terem noção de características de plantas xerófitas, que são, as raízes são axiais e profundas, tem uma cutícula mais espessa e uma casca grossa, folhas transformadas em espinhos, tem o caule mais suculento, o estômago dentro de criptas. Então, vamos à questão. Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas nas condições de escassez citada é a presença de... Então, qual característica que vai permitir a sobrevivência dessas plantas na condição de pouca água? A. Caule subterrâneo. Caule subterrâneo não vai ajudar a planta a guardar água e é um solo bastante seco. Então, a letra A está errada. B. Sistema radicular fasciculado. O que isso quer dizer? É que a raiz é um pouco mais superficial. E isso também não vai ajudar a planta. A xerófita tem raiz axial e profunda. Então, também não é a letra B. Letra C. Folhas modificadas em espinho. Corretamente, essa letra C está bem correta. É uma característica das plantas xerófitas. E isso acontece porque assim elas podem armazenar mais água. Então, essas folhas são modificadas em espinho e o caule fica mais suculento, né? Ele tem mais capacidade de armazenar água. D. Parênquima amilífero desenvolvido. O que seria isso? Uma reserva de amido e nutriente, porém não tem uma reserva de água, então também não pode ser a letra D. E letra E, limbo foliar desprovido de estômatos. As angiospermas, elas vão ter estômatos. Tirar os estômatos delas não vai ajudar a armazenar água. Então, o que a gente precisaria, na verdade, é a redução da área do limbo para armazenar água. Porém, essa letra E não vai ajudar também. Então, a letra correta é a letra C. A presença das folhas modificadas em espinhos impede que as plantas percam água para o meio. Essas plantas em espinhos vão impedir a transpiração e que a planta perca muita água. É importante destacar que nesses vegetais que a fotossíntese é feita pelo caule. Próxima questão. Enem 2016. Em uma aula de biologia sobre a formação vegetal brasileira, a professora destacou que em uma região a flora convive em condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, ou seja, o ambiente tem água. Não pode ser, por exemplo, a caatinga, que tem pouca chuva, índice pluviométrico baixo, mas as condições de solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. Eu acho que essa frase é como a gente mata a questão. Adaptação aos fogos, a gente sabe que no cerrado a gente tem a frequência muito grande de queimadas. Então, as plantas vão precisar de ter adaptações para sobreviver a essas queimadas frequentes. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são raízes escuras e verticais, né? Elas vão subir para ter a troca as raízes vão ter a respiração além do subterrâneo, né? Para ter as trocas gasosas. B. Raízes tubulares e folhas largas. Isso é uma característica típica de floresta tropical, né? De árvores de grandes portes, que não é o caso do cerrado. Letra C. Casca grossa e galhos retorcidos. Exatamente. Tendo a casca grossa e o galho retorcido, vai impedir com que essas queimadas atinjam muito as plantas. Elas vão ter uma resistência maior a esse fogo. Então, a letra C está correta.
D. Raízes aéreas e perpendiculares ao solo. Também vai ser uma característica dos mangues. E se a gente tiver raízes aéreas, o fogo atingiria essas raízes e seria mais prejudicial à planta. Então, não pode ser letra D também. Folhas reduzidas, isso é uma característica de falta de água e uma característica de plantas da caatinga. Então, também não vai ser letra E. Resposta C. A região descrita corresponde ao bioma brasileiro do Cerrado, que tem como característica principal solo pobre e ácido e queimadas sazonais. Para sobreviver nesse ambiente, a vegetação possui adaptações como casca grossa e cutícula espessa para evitar queimadas, raízes profundas para obtenção de água e galhos contorcidos devido à toxicidade do solo. Enem 2016. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Ou seja, o solo é bastante lamacento, tem bastante água. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação no substrato. Então, as raízes elas vão subir para ter maior troca gasosa com a atmosfera. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. A gente vai ver que tem muito sal nesse bioma, então a gente precisa que essas folhas eliminem o excesso de sais para as plantas continuarem sobrevivendo ali naquele ambiente. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação, porque é um bioma também muito quente que a gente vê aí. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma. Gente, esse bioma não tem dúvida, vai ser o bioma do manguezal. A gente vê que tem essa região que é bastante... tem o excesso de sais, né? Por causa que vai ter o encontro entre o rio e o mar, e aí vai ser uma água salubre, uma água com bastante sais. E por ter esse substrato lamacento, a gente vê que o solo é muito cheio d'água. E essas raízes precisam de subir para fazer essa troca gasosa com a atmosfera. Então, a letra D, de acordo com as características citadas da vegetação, tipifica o bioma manguezal, um ecótono formado por ambiente marinho, terrestre e dulcícola. Enem 2017. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Então, aqui a gente vai falar mais de uma relação ecológica, do epifitismo. E para a gente responder a questão, a gente vai ter que lembrar um pouco o que é o epifitismo. O epifitismo é um inquilismo. Essas plantas vão morar nessas árvores. É um inquilismo entre duas plantas, na qual uma vive sobre a outra, né? Utilizando-se apenas do apoio e sem retirar dela nutrientes e sem estabelecer contato com o solo. Ou seja, não vai ser uma relação predatória ou parasita, né? A gente vê que vai ser uma relação de inquilismo que vai favorecer essas plantas que estão em cima da árvore e não vai fazer diferença para a árvore. Então, vamos lá. Essas espécies captam água do... Então, de onde que essas plantas vão captar água? A. Organismo das plantas vizinhas. Não, isso seria um parasita, né? Então, a A está errada. B. Solo através de suas longas raízes. A gente vê que essas plantas estão bem em cima das árvores, nos troncos das árvores. Então, também não vai ter contato com o solo. C. Chuva acumulada entre suas folhas. Exatamente. A gente vê que elas vão ter umas folhas que elas vão ser próprias para a água cair e acumular aqui para ela mesma usar essa água da chuva. Então, a letra C está certa. Seiva bruta das plantas hospedeiras. Também não, seria uma relação de parasitismo. E é comunidade que vive em seu interior. Também não. Resposta C. Plantas epífitas não são plantas parasitas. Ou seja, não retiram nada de suas plantas hospedeiras, pois o epifitismo é uma relação mais para zero. Ou seja, é bom para as plantinhas, mas também não faz diferença para a árvore. Por conta do formato de suas folhas, as bromélias captam água da chuva e não da planta onde ela é estabelecida. Última questão. Enem 2002. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas condições de longo período de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares.
As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são. Ou seja, a gente vai estar falando do cerrado de novo. Essa parte é bem importante, é legal vocês saberem sobre o cerrado, porque, como vocês viram, é uma questão que cai frequentemente no Enem. E agora vamos então às alternativas. A. Cascas finas e sem sucos ou fendas. Se a gente tiver as cascas finas, vai ser muito ruim para esse período de queimada, por causa que vai ser bem danosa, bem prejudicial à árvore. Então, a letra A está errada. Caules estreitos e retilíneos também não vai ajudar nesses períodos de seca e queimada periódica. C. Folhas estreitas e membranosas também não é algo que vai ajudar. D. Gemas apicais e com densa pilosidade. Exatamente essa. Essa gema apical vai desenvolver o crescimento vertical da planta. E essa densa pilosidade vai ser um revestimento constituído pelos pelos. Então, esse denso revestimento vai impedir com que o fogo prejudique muito a planta. Vai prejudicar esse revestimento, porém não vai prejudicar a planta. Raízes superficiais em geral aéreas. Isso também é uma característica das plantas do manguezal, como a gente já viu, e não vai ser uma característica das plantas do cerrado. Lembrando que aqui a gente está falando do xeromorfismo, que são essas características de adaptação a condições secas. As plantas do cerrado possuem estruturas modificadas para sobrevivência em região que podem ser facilmente queimadas. Para isso, possuem estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes, caso o caule e as suas folhas sejam destruídas. Já a presença de pilosidades na gema apical protege-a contra o fogo, que queima essa pilosidade, mas não queima a gema. Então, eu gostaria de agradecer muito por vocês terem visto essa aula, né? Meu e-mail está aqui no caso de dúvidas, e eu vou recomendar novamente as aulas de ecologia do canal, porque é um assunto muito recorrente no Enem. Eu vou tentar colocar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana e um grande abraço.